Oi pessoal, sou José Stelli do canal Casa do Caminho, tirando dúvidas aqui sobre espiritismo, e foi pedido para eu falar sobre crianças. O que acontece sobre a visão espírita sobre crianças é que para a gente, nós encarnados, que esquecemos, né, temporariamente como funciona todo o processo de evolução, a gente enxerga a criança pelo tamanho físico dela. Uma criança, ela pode ser um espírito mais antigo do que a gente. Então, qual é a grande reflexão a fazer? É que sim, nós temos responsabilidade sobre aquela criança, mas a gente está conhecendo, à medida que ela se desenvolve, quem ela é. Então, ela pode ser uma pessoa mais sábia do que eu, pode ser uma pessoa que tem mais para me ensinar do que eu a ela. Então, fazer essa reflexão, saber ouvir, saber ver, se preparar, porque o novo tem também como função negar o velho, né? Isso se chama evolução. E evolução é um movimento para um lugar que não é necessariamente um lugar que nós queiramos, que nós concordemos. É evolução. Se a gente pegar o que era a visão da sociedade de 30, 50 anos, era muito diferente do que a visão do que a sociedade hoje, do que é mulher, do que é criança, do que é votar, né? As primeiras mulheres que foram lutar por voto foram mal vistas, mal faladas, perseguidas, atacadas, e hoje são vistas como heroínas que defenderam o sufrágio feminino. Então, dentro desse processo, a gente se preparar, porque essa criança ela vem também para nos negar, para nos ensinar, para nos ajudar a evoluir. Ou é um espírito com muitas dificuldades, ou psicológicas, ou físicas, ou morais. E aí a gente tem que, nesse processo de desenvolvimento da criança, ir conhecendo ela e entendendo como que a gente vai agir, entendendo que não cabe à escola esse processo de educar os nossos filhos. Cabe a nós fazer um processo de autoeducação constante para estarmos preparados para essa educação que esse filho vai trazer. A gente entende que lá no Evangelho, o ato de caridade mais valorizado é adotar uma criança. Então, a entrada da vida de uma criança na nossa vida, né, esse entrelaçamento de existência, é uma coisa que vai reverberar. E as nossas responsabilidades vão ficar muito marcadas ali. Eu gosto de fazer muito uma comparação, que é o que é uma criança criada para ser feliz e o que é uma criança criada para ser espiritualizada. É muito diferente. Por exemplo, uma criança criada para ser feliz, de 0 a 5 anos, a gente vai dar carinho e atenção. De 5 a 10 anos, o que é que a gente vai fazer com essa criança? Educação, esporte. De 10 a 15 anos, o que é que a gente vai fazer com essa criança? Educação, esporte, começa a prepará-la para a vida profissional. De 15 a 20 anos, o foco maior na questão profissional, na questão das relações, na questão dessa fase de adolescência para a fase quase adulta, né? De 20 para 25 anos, aí ela vai buscar, essa criança vai buscar a independência financeira, vai buscar o desligamento da família, que normalmente a família se prepara menos do que a criança para isso, então a gente tem que se preparar, entendendo que a gente não criou a criança para a vida, mas também a gente não criou a criança para a gente criou a criança para cada uma ter o seu melhor momento na sua condição. E aí, o Espiritismo explica uma coisa interessante. A criança se torna emancipada dos pais quando ela está emocionalmente emancipada. Então não tem essa idade certa para buscar a autossuficiência econômica. Tem a pessoa que vai ficar ali 40 anos precisando dos pais porque ela precisa dos pais mesmo estando com 40 anos. E aí o que acontece normalmente? A gente vai criar pensando em saúde, em educação e profissionalismo, né? E aí se a gente cria uma pessoa para ser feliz. O que é normalmente uma pessoa numa certa idade? Hoje o normal é a gente ter. Quem foi criado para ser feliz? Depressão hoje é endêmico, é normal ter depressão. Endêmico é você tem, teve ou terá. É normal viver fora da sua realidade financeira, porque a gente não preparou isso, a gente quer dar tudo de bom para os filhos, mas a gente não ensina eles como conquistar esse processo. É normal o quê? Voltar para o centro espírita com processo de desequilíbrio, como é normal
na pré-adolescência, adolescência, um processo de eclosão na mediunidade por causa das glândulas. Aí o que é que a gente faz ali com o jovem? Põe ele em tratamento de desobsessão. Então isso é uma pessoa normal. E agora eu vou tentar explicar para vocês o que seria criar uma criança para ela ser espiritualizada. De 0 a 5 anos, muito evangelho no lar. Muita atenção, observar quem é esse espírito que veio para a minha vida. Observar com muita atenção. De 5 a 10 anos, evangelização infantil. Foco na evangelização infantil e já começar a pensar nessa criança e visitar trabalhos assistenciais. Essa criança entendeu o que é um orfanato, entendeu o que é um asilo, entendeu o que é uma carência social. Porque ela vai até entender melhor a própria realidade dela. De 5 a 10 anos, mocidade espírita, o jovem espírita, evangelização, entrar num trabalho assistencial que ele vai ter uma visão de vida e da própria vida dele muito diferente. Quem melhor para educar uma criança sobre drogas do que ela visitar uma instituição de drogadictos? Quem melhor para ensinar uma criança sobre questão sexual do que ela visitar uma instituição com pessoas soropositivo? Quem melhor para ensinar uma criança sobre realidade social do que ela visitar uma comunidade carente, uma distribuição de sopa, para ela não crescer alienada e para ela desenvolver empatia? A dor do outro não nos incomoda porque a gente foi criado para ser feliz e não criado para ser espiritualizado. O que é que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter o processo de eclosão na média-idade, mas ela não vai perceber por quê? Porque esse contato com a espiritualidade, como ela fez evangelização, como ela está na mocidade espírita, como ela está em trabalho assistencial, ela já está vivendo essa mediunidade de uma forma mais tranquila. Então esse processo de aborrecência é minimizado. Eu não vou dizer que ela não tem, mas ela tem ali um apoio maior da espiritualidade. E aí o que acontece com essa pessoa? 20 anos, ela já está num trabalho, ela já fez o estudo sistematizado, ela já inicia num trabalho mediúnico, ela vai ter uma possibilidade menor de viver fora da realidade social, porque ela viu realidades sociais diferentes, antagônicas a dela, então ela vai ter uma visão ela pode ter uma visão diferente do que é dinheiro, do que é supérfluo, do que é caro, do que é barato, do que falta. Então, de um modo geral, criar uma pessoa para ser feliz é muito diferente do que criar uma pessoa para ser espiritualizada. A pessoa criada para ser espiritualizada, ela é criada com desenvolvendo nela empatia, desenvolvendo nela percepção do que são as diferentes realidades socioeconômicas, do que são as diferentes realidades culturais. Ela cresce um adulto com essa riqueza. Então, a possibilidade dela necessitar de uma depressão para ela rever seus valores, dela necessitar de um problema psicológico, psiquiátrico, diminui. Porque ela vivenciou no trabalho assistencial, na evangelização, na mocidade espírita, ela vivenciou condições que as lições que a dor do outro nos dá. Nós não temos leis, nós temos leis, mas não temos regras na doutrina espírita. Mas nós temos algumas condições. Dor, ou você vai lá, ou você vai para lá. Ou seja, as dores, elas existem para nos ensinar, mas eu posso aprender com ela lidando com a dor do outro, sendo empático com a dor do outro, ajudando na dor do outro, porque aí eu ressignifico a minha dor. Isso é uma criança criada para ser espiritualizada. Uma criança criada para ser feliz, ela é poupada dessas condições. Ela não é levada a vivenciar esses conflitos. Queria agradecer vocês terem assistido. Curtam o canal, se inscrevam e divulguem o canal. Boa noite para todos. E, por favor, digitem lá qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês gostariam que fosse tratado.